Olá, boa noite para você. Homem é suspeito de mostrar órgão genital para namorada de enteado. Fiscais fecham supermercado de Patos de Minas por descumprir decreto. Há mais de uma semana, com doses da primeira etapa, profissionais de saúde e idosos acamados acima de 90 anos são vacinados em Patos de Minas. E mais, dentistas e médicos veterinários criticam ordem de prioridade de vacina estabelecida em Patos de Minas. Secretárias de médicos e personal trainer estão na frente. Feira do produtor contrata seguranças para evitar aglomeração. Depois de descartar a utilização do Hospital São Lucas, Prefeitura de Patos de Minas aciona a Justiça para ocupar unidade. Com obras se arrastando, mais transtornos são registrados na Avenida Brasil. Jogos do Campeonato Mineiro terão mudança da primeira à quinta rodada. Essas e outras informações você confere a partir de agora no NTV News. Fiscais junto à Polícia Militar voltaram a visitar estabelecimentos em Patos de Minas neste sábado. Um hipermercado teve que fechar as portas por descumprir as determinações do decreto municipal. As fiscalizações aconteceram na manhã deste sábado em Patos de Minas e foi feito pela Vigilância Sanitária em vários estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios, inclusive supermercados e hipermercados da cidade. O primeiro a ser visitado foi um atacarejo, que fica na Avenida Fátima Porto, aqui em Patos de Minas. A Vigilância Sanitária notou logo quando chegou a aglomeração de pessoas e muita fila, inclusive. A determinação, segundo o decreto, é que somente uma pessoa da família pode entrar no estabelecimento comercial. No caso, o estabelecimento não estava cumprindo as regras e várias pessoas estavam entrando de uma vez. Com isso, o gerente do local foi chamado, foi notificado sobre o fechamento do local e as atividades foram encerradas. Todas as pessoas que estavam dentro do supermercado foram comunicadas a terminarem de fazer as suas compras e logo depois irem embora. Logo depois, a Polícia Militar veio até esse estabelecimento comercial, um supermercado que fica aqui próximo ao Mercado Municipal, no centro de Patos de Minas, onde, segundo os fiscais, eles estavam seguindo todas as regras, todos os protocolos, inclusive o distanciamento social. Inclusive, eles não foram notificados, apenas orientados a seguir e continuar seguindo essas regras. Essas fiscalizações vão acontecer durante todo o período de decreto, até o dia 4 de março, e vai se estender também porque nós estamos ainda em um período de calamidade, onde prevalece a pandemia do novo coronavírus. As regras valem não só para Patos de Minas, mas para outras cidades da região que também adotaram o toque de recolher, o lockdown e outras regras que mandam o decreto de cada cidade. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. Além disso, 2 lojas de material de construção por atendimento presencial tiveram suas atividades encerradas neste sábado. Um posto de combustível e uma loja de embalagens foram notificados. Olha só, um homem velho conhecido no meio policial por diversas passagens de tráfico de drogas foi preso mais uma vez em Lagoa Grande. Com ele foi apreendida maconha e mais de R$800 em dinheiro. De acordo com o cabo Pitorra, a Polícia Militar realizava a operação batida policial quando viu um homem de 25 anos transitando em uma bicicleta pela rua Joaquim Galvão. O suspeito apresentou nervosismo e, nesse momento, ele foi abordado. Durante busca pessoal, foram encontrados em uma mochila um tablete de maconha, uma bucha da droga, uma balança de micropesagem e R$865. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito tem diversas passagens pela polícia, inclusive é reincidente no tráfico de drogas. Além disso, contra ele, há diversas denúncias de comercialização de drogas em sua casa, até mesmo com uma grande movimentação de usuários de drogas no local. Pois é, e olha essa história, um homem de 45 anos foi preso neste sábado suspeito de mostrar o órgão genital para a namorada de seu enteado.
essa garota que é menor de idade. O fato aconteceu no bairro Vila Garcia, aqui em Patos de Minas. Segundo as informações, a adolescente de 17 anos contou à polícia militar que estava deitada na casa de seu namorado, que tem 18 anos. Quando então ele saiu para levar um amigo para o trabalho. Foi aí então que o homem, padrasto do namorado dela, que mora na mesma casa, teria aproveitado a porta aberta e ido até o quarto. Ele então teria mostrado o pênis para a jovem. Essa garota contou que repreendeu o homem, mas ele continuou e caminhou até ela e acabou passando a mão em suas coxas e nádegas. Ainda pegou nas partes íntimas dela. A adolescente conseguiu correr e o homem pediu para que ela não contasse nada para ninguém. A polícia militar foi acionada e o suspeito disse à polícia que a jovem estaria inventando toda essa história e que no momento do fato ele não estava em casa. Porém, o enteado do homem e namorado da menina disse que o suspeito estava na casa neste horário. O homem então foi preso e conduzido à delegacia aqui da cidade. A seguir aqui no NTV News, de Minas Gerais para o mundo, cozinha mineira pode se tornar patrimônio imaterial da imunidade, ou melhor, da humanidade. Futebol, as alterações na tabela do Mineiro. E com estreia marcada para o dia 28 deste mês, o RT intensifica treinamentos. Mesmo sem carnaval, as rodovias ficaram movimentadas na região. 6 mortes, ou melhor, 6 acidentes, 1 morte e prisões foram registrados. A Operação Rodovida Carnaval 2021, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, teve início no dia 12 à meia-noite e foi até o dia 17, na quarta-feira de cinzas. O objetivo foi justamente evitar acidentes nas rodovias por meio do reforço do efetivo em locais estratégicos e mobilização de ações em todas as regiões do estado de Minas Gerais. E apesar de 1 morte registrada em Monte Carmelo, o resultado para a PRF foi satisfatório se comparado ao ano passado. Para efeitos da operação dentro da própria Polícia Rodoviária Federal, ela já começou com a compilar esses números já no dia 10, então já teve reforço de policiamento no dia 10 e foi até o dia 17, então a gente foi até um dia a mais do que normalmente a gente ia antes. Os resultados foram satisfatórios, né? Apesar de termos tido uma morte no nosso trecho. Foram registrados neste período 6 acidentes. Em 2020, no mesmo período de operação, foram 7 acidentes. Este ano, houve 1 morte a menos na rodovia comparado a 2020, quando foram 2. E houve ainda 2 acidentes sem vítimas, o que no ano passado não ocorreu. Todos os acidentes registrados na época vitimaram alguém. Além disso, houve ainda o trabalho de fiscalização, que também obteve bons resultados. Dentro do nosso trabalho, além de atender acidente, a gente fez a parte de policiamento, de fiscalização, de autuação das infrações que a gente visualiza, né? Esse ano foram feitas mais ou menos umas 190 multas e tivemos 5 ocorrências policiais com uma pessoa presa esse ano. O ano passado a gente teve apenas 3 ocorrências, né, com apenas 2 ocorrências, com 3 pessoas presas. Ações como esta são relevantes, principalmente em períodos específicos do ano, para prevenir acidentes nas rodovias e garantir um trânsito mais seguro para todos. Essas operações que a Polícia Rodoviária faz de reforço de policiamento, de aumentar a quantidade de policiais que estão no trecho, elas são importantes para fazer com que a pessoa lembre, né? Porque infelizmente o brasileiro ele tem aquele hábito, né? Viu uma viatura da polícia, ele vai devagar, mas daqui a pouco ele já está correndo de novo. Então se a gente mantém 1, 2 ou mais, ou até 3, 4 viaturas no trecho, a pessoa começa a lembrar que há um reforço de fiscalização, que a polícia vai estar de olho. E aí, infrações mais graves, como ultrapassagem em local proibido, forçar a ultrapassagem, o condutor não se sente assim que vai fazer aquilo de uma maneira tão impune, né? Que pode topar com a viatura mais ali perto e vai sofrer a infração, né? Vai ser feito o auto de infração para aquela conduta infracionária da pessoa que está dirigindo.
A Mega Sena sorteia daqui a pouco o prêmio acumulado de 34 milhões de reais. As 6 dezenas do concurso 2.346 serão sorteadas no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá 34,4 mil de rendimento no primeiro mês. Imagina só se não é motivo de sorrir à toa. Olha só, gente, a gente segue aqui com a NTV News porque a Federação Mineira de Futebol promoveu mudanças nos jogos de estreia de América, Atlético e Cruzeiro no Campeonato Mineiro. A nota oficial da entidade ainda altera datas e horários em partidas até a 5ª rodada do estadual. Na primeira rodada, o jogo entre Uberlândia e Cruzeiro, inicialmente marcado para domingo, dia 28 de fevereiro, às 10 horas da manhã no Parque do Sabiá, em Uberlândia, foi antecipado para o sábado, dia 27, às 4h30 da tarde. Já o América estreará no Mineiro diante do Boa Esporte, no Independente, no sábado, dia 27, às 7 horas da noite, e não mais no domingo, às 4 horas da tarde, como previa a tabela original. A partida de estreia do Atlético contra o RT foi mantida para o domingo, dia 28, no Mineirão, mas passou das 4 horas da tarde para as 18h15. Na terceira rodada do Mineiro, o RT e Cruzeiro, que jogariam por esta rodada no domingo, dia 7 de março, às 4 horas no Zé Maciel, aqui em Patos de Minas, medirão forças no sábado, dia 6, às 9 horas da noite. A URT estreia no dia 28, domingo que vem, e com pouco tempo de treinamento desde a formação da equipe, foco para os últimos ajustes, porque logo de cara a veterana tem pedreira. Está lá na tabela. O primeiro embate do Trovão Azul no estadual, no dia 28 de fevereiro, será diante do Atlético Mineiro no Mineirão. Mas nem por isso o elenco da URT deixa de acreditar em uma boa atuação fora de casa, já na primeira rodada. Respeito a equipe do Atlético, é a equipe tradicional do cenário, não precisa estar falando, né? Mas é aquilo, lá de cá tem profissionais que querem também conseguir o objetivo. Vamos trabalhar, já pensando no Atlético, já vem pensando nesse jogo desde que apresentamos, que é o nosso primeiro jogo, estreia. E a gente está estudando, o pessoal da análise também de desempenho está observando o Atlético. Não sabemos como ele vem, porque eles estão disputando também o Campeonato Brasileiro, está só reta final. Mas enfim, independente de que for lá, vai ser 11 contra 11. Nós vamos respeitar, mas também nós temos que surpreendê-los lá. A gente sabe também que se a gente fizer uma partida praticamente perfeita, a gente consegue surpreender não só o Atlético, mas a todos aí que duvidam do nosso time. Reta final de atividades da pré-temporada, última semana de trabalhos antes do início da competição, e a comissão técnica e jogadores seguem trabalhando sem perder o foco, ainda mais em meio a uma pandemia, que pode complicar o planejamento das equipes. Mas só uma semana é muita coisa no futebol ainda, né, cara? Nós temos indo no teste do Covid, e estão treinando todos iguais, com todos para jogar. Um grupo enxuto, que na verdade todos conseguem jogar. E acho que para a equipe mesmo, decidida mesmo, acho que depois do teste do Covid, qual estão liberados, para poder saber quem vai jogar na verdade, né? Agora é questão de ajuste, né? Você agora foca, a gente vai mais para aquele trabalho específico, né? Durante a semana, tático, principalmente tático agora, já que a parte física agora vem dando uma queda, a gente volta mais para a questão de campo com bola. E a gente vai tentando lapidar aos poucos, né? E lógico, mentalizando o que precisa fazer lá. Não é como a posição do centroavante que você falou, é fazer o gol, mas a gente pensa no todo, a gente pensa em conseguir o objetivo maior no domingo, que é os 3 pontos, respeitando a equipe do Atlético, que é uma equipe que todo ano chega na cabeça de qualquer campeonato, mas do lado de cá tem uns profissionais trabalhando também esses 45 dias para conseguir nossos objetivos, e se for contra o Atlético, melhor ainda. André Lima, que como jogador foi campeão com o RT em 2013 e hoje atua como auxiliar técnico, fala sobre o que mudou de dentro do gramado para fora das 4 linhas. Um que mudou o nome, antes era Andrezinho, né? Agora ficou André Lima. Não, acho que a diferença mesmo é o de André mais estudioso, né? Um fora de campo, que tem que ajudar muito mais o treinador do que ajudava em campo. Saber lidar com o grupo inteiro, de uma forma geral, pensar para os jogadores. Acho que hoje o André é mais estudioso, na verdade. É estudioso mais do futebol, que procura cada dia melhorar a equipe que está trabalhando. Todo mundo já ouviu falar bem da comida mineira, não é mesmo? É o nosso cartão de visitas. Agora, olha só, nossa cozinha vai deixar os quintais para se transformar em setor estratégico de desenvolvimento socioeconômico para o Estado.
o primeiro passo para se tornar um patrimônio cultural da humanidade. O plano estabelece 72 iniciativas para fortalecer a cozinha mineira como setor estratégico de desenvolvimento socioeconômico em Minas Gerais. Ele integra um programa estadual que prevê a aplicação de 163 milhões de reais em ações até 2024. Esse plano da cozinha mineira que nós estamos lançando hoje é extremamente importante, porque a nossa cozinha é reconhecida, ela atrai turistas, ela gera empregos e o que nós estamos fazendo é valorizá-la ainda mais, tornando ela um patrimônio de Minas que poderá ser melhor divulgado não só no Brasil como no exterior. O Plano Estadual de Desenvolvimento da Cozinha Mineira foi construído de forma colaborativa entre a Secretaria Estadual de Cultura e Turismo e também o Instituto do Patrimônio Histórico. Um passo importante para um outro avanço ainda mais ambicioso, o reconhecimento da cozinha mineira como patrimônio cultural, não só do Estado, tampouco do país, mas também da humanidade, pela Unesco. A comida em Minas Gerais é mais do que o alimento, né? Ela é a base da nossa cultura, da nossa história, da nossa compreensão como mineiros. Ou seja, a nossa história e o nosso patrimônio passa pela nossa cozinha. E a nossa expectativa é que a gente consiga, do reconhecimento estadual, chegar ao reconhecimento como patrimônio da humanidade. Hoje há vários produtos reconhecidos como patrimônio imaterial. Um deles é o modo artesanal de fazer o queijo das regiões do Cerro, das serras do Salitre e Canastra. 30% dos turistas que vêm a Minas buscam o estado seduzidos pelos sabores daqui. Desempenho alavancado por mais de 300 eventos anuais de gastronomia. Mexe uma cadeia da economia criativa imensa, não somente na cozinha em si, mas na fabricação, por exemplo, do queijo, na fabricação do azeite, na fabricação do café, dos plantios, das hortas comunitárias, ou seja, a cadeia é muito extensa, é muito difícil você mensurar a força que isso tem. Vendo essas delícias aí, a boca enche d'água, né? E olha só, já no NTV News, há uma semana com doses na geladeira, profissionais de saúde e idosos acamados acima de 90 anos são vacinados em Patos de Minas. E dentistas e médicos veterinários criticam ordem de prioridade de vacina estabelecida em Patos de Minas. O início da campanha de vacinação contra a Covid-19 trouxe esperança a milhões de pessoas. A passos lentos, o Brasil vai tendo imunizado a sua população. Enquanto o número-alvo de imunizados não é alcançado, mais perdas. No Brasil já são 244.955 mortes, 10.081.693 casos confirmados. Em Minas Gerais, são 837.041 confirmações e 17.594 vidas perdidas para a Covid-19 no estado. Em Patos de Minas, são 8.162 casos confirmados, 143 óbitos, 70 pessoas internadas em leitos clínicos e 33 pessoas estão em leitos de UTI. Dentistas e auxiliares do Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais entraram em greve nesta sexta-feira por não terem sido incluídos no grupo de prioridade entre os profissionais de saúde para serem vacinados contra a Covid-19. Em todo o estado, são 150 servidores. Em Patos de Minas, dentistas e veterinários também criticam o critério da prefeitura para estabelecer a ordem de distribuição das doses. Na linha de frente, também estão os médicos veterinários. Segundo Adriele, os profissionais também deveriam estar no grupo prioritário, pois eles correm risco de contaminação. Um dos meios são os pets que chegam até eles. Muitas pessoas não sabem, mas assim como a gente pega o vírus através de uma sacolinha de supermercado, seria a mesma lógica, né? A pessoa brinca com o cachorro o tempo todo, o cãozinho ou o gatinho dorme com a pessoa. Você espirrou próximo a ele, coçou o olho, mexeu no nariz, conversou com o cachorro, então as gotículas de saliva vai no pelo desse animal, você passa a mão ali que está contaminada, esse vírus vai ficar no pelo do animal.
Lembrando que pode ficar até mesmo 72 horas ali em superfície, que a gente viu alguns estudos que o vírus fica bastante tempo no ambiente. Então pode ficar. Então esse animal vai para consulta ou vai para um banho-tosa e aí pode transmitir sim para a gente, para o profissional que está num banho-tosa, para nós veterinários principalmente, que a gente vai fazer uma anamnese, a gente vai examinar o animal, a gente olha ele como um todo. Então a gente está diretamente em contato com ele. Os dentistas também querem ser incluídos, pois são suscetíveis a vírus com transmissão por vias aéreas. Como a área de atuação desses profissionais se dá quase que exclusivamente na cavidade bucal, ocorre que essa transmissão ela fica muito mais facilitada. E existe uma particularidade em que nós, profissionais, usamos equipamentos específicos para remoção de tecidos que estão doentes, né? Na maioria das vezes esses tecidos são duros, né? E a gente usa esses equipamentos que são propensos a formar aerosóis, né? São os altas rotações, baixa rotação, ultrassom. E esses aerosóis, se sabe hoje, é amplamente discutido na literatura, que eles carregam partículas menores, entre eles o vírus. E como nós estamos numa pandemia, o risco ocupacional desses profissionais passa a ser muito maior, uma vez que esse tipo de doença ele tem a capacidade muito grande e numa velocidade muito grande de se espalhar. Apesar de segmentos distintos, mas envolvidos em prol da saúde, os profissionais tanto da área da medicina veterinária como da odontologia cobram uma solução rápida. A gente sim, área da saúde, uma vez que o médico veterinário ele tem um papel muito importante, não só na saúde animal, mas também na saúde humana. A gente, médico veterinário, a gente trata de zoonoses. Então é de extrema importância a gente também tomar essa vacina. A gente está como área da saúde, uma vez que o animal precisa da gente, não tem como a gente fechar. A classe odontológica, de um modo geral, aqui em Patos, né, no estado, no Brasil, ela tem pedido com uma certa urgência que as autoridades elas prestem atenção na necessidade imperiosa da gente ser vacinado. Não queremos passar por cima de ninguém, de nenhuma classe, mas que é notório que se veja que os riscos da classe odontológica ela é muito maior. Por meio de nota, a Prefeitura de Patos de Minas informou que segue o Plano Nacional de Vacinação e também obedece deliberação do governo de Minas Gerais. Dentro do grupo de mais trabalhadores da saúde, não é dada emergência a nenhum profissional. Portanto, está sendo seguida a ordem de cadastramento na plataforma digital do município. Cerca de 450 doses de vacina que chegaram na semana passada foram distribuídas neste sábado em Patos de Minas. Desta vez, o alvo foram profissionais de saúde que não atuam de frente no combate contra a pandemia, como dentistas e veterinários e idosos acamados com mais de 90 anos de idade. A dentista Ana Maria veio logo de manhã para tomar a vacina. Como ela trabalha na área da saúde e com atendimento ao público, ela achou importante se imunizar. Um alívio, né? A gente fica mais tranquilo, fica mais seguro. O medo, eu acho que eu nem tinha muito medo de pegar, né? A gente tem medo de passar, eu acho, de alguém debilitado, fazer mal para alguém. Né? O Éder também é dentista e também recebeu a primeira dose da vacina. Até agora, ele é o único membro da família que foi imunizado. É uma das áreas com mais risco e realmente precisa muito, né? A gente precisa precaver não só a gente, mas as pessoas também que estão ao nosso redor, né? Foram dezenas de pessoas que vieram até o Centro Viva Vida em busca de uma dose da vacina. Público-alvo ainda faz parte da primeira etapa do Plano Nacional de Imunização. A grande diferença é que a maioria desses profissionais não atuam na linha de frente no combate contra o vírus.
Nós temos várias classes de profissionais que não estão diretamente dentro dos hospitais. Um exemplo, dentistas que permaneceram nos atendimentos, nós temos fisioterapeutas que estão na reabilitação e da mesma forma que eles estão na reabilitação, às vezes eles recebem uma pessoa que tem outra doença de base, que pode estar infectado, farmacêuticos, aqueles profissionais técnicos de farmácia que estão ali no balcão atendendo as pessoas que às vezes saem dos hospitais com diagnósticos positivos e vão para comprar o medicamento. Então, assim, a gama de profissionais que a gente está atendendo hoje são aqueles que não estavam dentro dos hospitais, mas que também estão na linha de frente, de certa forma. As pessoas que receberam as doses da Coronavac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório Sinovac, são aquelas que fizeram o cadastro no site da Prefeitura até o dia 27 de janeiro. Elas poderão se vacinar. Com relação às que ficaram de fora ou erraram na hora de fazer o cadastro, elas terão uma nova oportunidade, só que com uma nova data. Nós temos a lista desses profissionais imprimido pela Secretaria de Saúde, né? Eles nos repassaram, nós fazemos a conferência. Tivemos também alguns profissionais que chegam com protocolo e não estão na lista. Quando a gente confere que ele realmente finalizou esse cadastro, e foi dentro da data prevista, nós estamos realizando a vacina. Posteriormente, à medida que nós tivermos a chegada de mais doses de vacina, aí os profissionais que não foram contemplados nessa data, e também será abordado outro público, outras idades. A vacinação foi realizada com o apoio do Unipam. A coordenadora do curso de enfermagem explica que a vacinação da população é a única forma de caminharmos para um novo normal. Nós estamos vivendo um momento de pandemia extremamente delicado, há alguns questionamentos, muitos chegam relatando se vão vacinar ou não, nas dúvidas, mas eu acho que dos estudos que nós temos hoje é o que nos respalda cientificamente, porque a vacinação, a imunização, ela não nos deixa livre de chegar a infectar, mas os números nos mostram que a pessoa infectada, o risco de cronificar ou agravar, ele fica muito pequeno. A vacinação também não redime a necessidade do indivíduo ter os cuidados, de higiene, daquele isolamento, Então mantenha sim esse cuidado. Então eu vejo a importância e o nosso objetivo, o nosso desejo é que a gente expanda isso para toda a população. Isso, é importante vacinar, para ter essa proteção, tanto individual e também a proteção da comunidade aí. Tem muita gente que sabe muito mais que a gente para criar essa vacina, que está ali anos, tem muita pesquisa em cima, eu não tenho medo nenhum. Um pouco mais de esperança, mas sabendo que ainda não mudou o cenário, vamos assim dizer, ainda está em mudança, É preciso se cuidar. Especialistas lembram que, além de nenhuma vacina ser 100% eficaz, principalmente diante do risco de surgimento de novas variantes, o corpo humano demora algum tempo para começar a produzir os anticorpos que protegerão o organismo contra a ação do novo coronavírus. Em média, o tempo mínimo para que o sistema imune esteja apto a responder adequadamente contra a presença de qualquer agente patogênico causador de doenças é de, no mínimo, 14 dias após receber a primeira dose de uma vacina. Mas cada imunizante tem seu próprio tempo médio para ativar o sistema imunológico, conforme descrito por seus fabricantes. A dose da AstraZeneca, por exemplo, é capaz de atingir uma eficácia geral de proteção da ordem de 76% em 22 dias após a aplicação da primeira dose. O percentual pode superar os 82% após a pessoa receber a segunda dose. Um estudo publicado na revista científica The Lancet, no início deste mês, sustenta que a maior taxa de eficácia é atingida quando respeitado o intervalo de 3 meses entre a primeira e a segunda dose. O Instituto Butantan, parceiro do laboratório chinês Sinovac, no desenvolvimento da Coronavac, afirma que são necessárias, em geral, 2 semanas após a segunda dose para que a pessoa esteja protegida, já que esse é o tempo em que o sistema leva para criar anticorpos neutralizantes que barram a entrada do vírus nas células. Ainda segundo o Instituto, uma quantidade maior de anticorpos pode ser registrada até um mês após o fim da vacinação, também variando de indivíduo para indivíduo. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta mostramos que Feira do Produtor Rural aqui de Patos de Minas contrata seguranças para evitar aglomeração.
E mais 7 pacientes de Coromandel são transferidos para a capital mineira. A Feira do Produtor Rural de Patos de Minas funcionou normalmente neste sábado, mas seguiu todo o protocolo de segurança estabelecido em decreto. Inclusive, organizadores contrataram até seguranças para evitar aglomeração. Na entrada e na saída da Feira do Produtor Rural, é obrigatório o uso de máscara e limpeza das mãos. Quem reforça essa informação é o Natalício, que é o locutor das promoções. A direção da Feira Livre pede, por favor, você usar a máscara do jeito correto, tá bom? É para usar do jeito certinho e também usar o álcool gel. Todo o protocolo adotado por aqui tranquiliza os clientes que estão com medo do vírus. Agora já vem tudo embalado, né? A gente nem escolher, não tem jeito de escolher maior, pequeno, as coisas, né? Preciso mesmo, né? Depende de nós mesmo, né? Avaliar o produto antes de levar para casa. Muitos clientes só compram depois de pegar, avaliar. O grande problema é esquecer de limpar as mãos antes e depois dessa vasculhada. Né, dona Hilda? Eu não passei o álcool em gel, não. Não passa aí, vamos lá. Tá esquecendo, né? Obrigada por me lembrar. Agora sim, né? Na maioria dos casos, os clientes são como a dona Hilda, sabem ouvir, são educados e cumprem a regra quando são chamados à atenção. Afinal, todo mundo sabe que acabar com o vírus depende de um esforço coletivo. A gente sempre tem consciência, porque o álcool gel já fica na barraca, né? Ele já tem consciência, mas são poucas pessoas que estão pegando. Já pega e já na que ele põe a mão, ele já leva, sabe? Ele está bem consciente nesse ponto. Imagina assim, que mesmo um pouco eu acredito que seja, né? Não 100%, né? Que eu acho assim que na situação que nós se encontramos, precisa chegar pelo menos 90%, 100%, né? Então eu acredito que mesmo uns 80%, 60%, 70% deve estar respeitando. A Feira Livre do Produtor Rural aqui do Galpão, próximo à rodoviária, acontece todas as semanas, nas quartas pela tarde e nos sábados pela manhã. O movimento costuma ser grande e com a pandemia ficou um pouco reduzido, mas ainda muitas pessoas vêm até o local para comprar aquele produto fresquinho, sem agrotóxico. Para manter todo esse lugar funcionando, as regras vão ter que ser cumpridas. Muita segurança e mais organização, ficou bem seguro. E pelo cliente também, que fica mais tranquilo, né? Com as entradas, saídas, não entra de um lado, tem o outro lado de sair, então ficou bem organizado. A operação para a transferência de mais pacientes com Covid-19 de Coromandel para Belo Horizonte foi retomada neste sábado. Com auxílio da Força Tarefa do Governo do Estado, foram realizadas mais 7 transferências de pacientes de Coromandel para o Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. Estão sendo utilizadas aeronaves do suporte aéreo avançado de vida, que é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros, da Comave da Polícia Militar e também com apoio da equipe médica do transporte terrestre do SAMU de Belo Horizonte e SAMUs regionais Triângulo do Norte e também da Oeste. Informo que a Polícia Militar tem apoiado o município na área da saúde desde o dia 16 de fevereiro. Estamos aqui empenhados para tentar ajudar a população num momento difícil que a aflige, que é um momento que a pandemia do coronavírus tem acometido vários cidadãos em estados dos mais diversos. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Coromandel, seguiram nas aeronaves 4 pacientes do sexo feminino com idades de 49, 55, 59 e 71 anos e 3 do sexo masculino, de 51 e 61 anos. Ontem, mais 2 óbitos foram registrados no município por Covid-19. As vítimas tinham sido encaminhadas para as cidades de Formiga e Uberaba, mas não conseguiram sobreviver. O capitão Danilo alerta para cuidados que ajudam a salvar vidas e evitar o esgotamento da estrutura hospitalar do município. Seja solidário, se cuide e cuide dos seus. Fique em casa, respeite o isolamento social. Esse momento é fundamental que você fique mais isolado para que o vírus pare de circular e o sistema de saúde seja capaz de atender
àqueles que estão mais necessitados. A seguir, depois de descartar a utilização do Hospital São Lucas, a Prefeitura de Patos de Minas aciona a Justiça para ocupar unidade. A gente mostra a procura por atendimento no Hospital de Campanha neste sábado. E com obras se arrastando, mais transtornos são registrados na Avenida Brasil. Patos de Minas registrou mais 2 dias seguidos de chuvas fortes e por longos períodos. E o IMET emitiu novo alerta para o Alto Paranaíba, Noroeste e outras regiões do estado. Há indicativo de precipitação intensa e ventos intensos. A orientação do órgão é que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. E não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos eletrônicos e quadro geral de energia. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil, telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Mais reclamações a respeito da obra de alargamento da Avenida Brasil, em Patos de Minas. Desta vez, a chuva levou transtorno a moradores de um condomínio que fica na avenida. Deu muito trabalho para limpar o local e colocar tudo em ordem. O sextou do Kleber foi bem diferente neste fim de semana. Com uma bomba d'água, ele tentava retirar toda a água da calha e lama da enxurrada que entrou para a garagem do prédio onde ele mora. Tudo efeito da chuva que ocorreu durante a madrugada. A água inundou o estacionamento, o elevador e provocou muitos transtornos. Após a chuva que foi muito intensa e resultado da duplicação aqui da Avenida Brasil, teve muitos transtornos. Enxurrada aqui subindo no passeio, invadindo as garagens da gente, trazendo muita sujeira. Tem a parte ali de cima que eles fizeram um bolsão para escoar a enxurrada, mas ele está acumulando e está com risco de romper e ir para cima dos muros aqui do prédio. E sem contar que, como choveu muito, a caixa aqui da rede pluvial encheu e transbordou. Encheu o poço do elevador, fez sujeira aqui na garagem para todo lado. E agora está aqui com a bomba, tirando a água com essa trabalheira toda. Todo o trabalho foi para tirar a água que estava acumulada em uma caixa que tem aqui abaixo do prédio. É um sistema de esgotamento de água que pega a água que vem pelas calhas e cai aqui nessa espécie de subsolo. O grande problema é que essa água não está caindo na rede pluvial da avenida, que passa logo em frente. O morador acredita que com a obra que foi realizada aqui, deve ter havido algum tipo de entupimento ou até mesmo comprometimento dessa ligação. Eles devem ter passado a patrola em cima e não consertou esse cano. Está acumulando dentro da caixa até o ponto de transbordar. A gente já fez um ofício para a prefeitura, mas não teve nenhuma resposta. Diversas calçadas foram danificadas durante a obra. Até agora não foram consertadas pela prefeitura. Um dano material que parece estar longe de ser sanado pelo poder público. Tudo danificado por causa da obra. Vieram, fizeram muita bagunça e não resolveram os problemas aqui da avenida. O que chama atenção é que no outro condomínio que está sendo construído, do outro lado tem uma calçada prontinha. E aqui que tem morador? E daqui ficou abandonado. Daqui eles não fizeram o que devia ter sido feito. Você questionou isso? Nos dias da obra, eu conversei com os encarregados da obra e disseram que iam arrumar. Depois disso sumiram e não deram mais as caras por aqui não. Qual que é o medo de vocês? As chuvas não pararam ainda. É medo de estragar algum carro aqui dentro? Estragar um carro, às vezes pode abalar a estrutura do prédio porque está ficando muito úmido. Isso tudo é perigoso. E aí nada não fizeram? Nada, até agora nada. Só deixou aqui a bagunça para nós. Segundo a prefeitura, a sujeira é de um lote particular e não da obra da prefeitura. Nós vamos mostrar agora a movimentação de atendimentos no Hospital de Campanha. O Odair Cardoso chega com mais informações. Início da noite de sábado, aqui no Hospital de Campanha, movimentação menor do que foi mais cedo e do que foi durante a semana. Desde a segunda até a sexta-feira, os boletins epidemiológicos mostraram uma quantidade de casos muito além do que a nossa estrutura hospitalar consegue comportar ou suportar. Afinal de contas, durante toda a pandemia, Patos de Minas não sofreu como sofre agora, desde o início de janeiro, com um número de casos muito expressivo.
Nessa semana, inclusive, superamos a casa dos 8.000 casos registrados aqui no município. E a gente continua o nosso jornalismo acompanhando toda essa movimentação e pedindo para você de casa que se cuide e que tenha muita prudência no desenrolar do seu dia a dia. Afinal de contas, máscara, álcool em gel, cuidados para não ficar tão próximo, não se aglomerar, são aí medidas imprescindíveis que podem salvar vidas e evitar o esgotamento da estrutura hospitalar do município. Odair Cardoso para o NTV News. Obrigado, Odair. E olha, depois de muita demora, uma decisão drástica. Com o sistema de saúde em colapso, a Prefeitura de Patos de Minas mudou de ideia e decidiu acionar a Justiça para ocupar os leitos preparados para atender doentes com coronavírus no Hospital São Lucas. A unidade de saúde já tinha disponibilizado a estrutura, mas avisado que faltavam insumos e profissionais. Leitos disponíveis de UTI sem nenhuma pessoa internada. Essa era a situação do Hospital Particular São Lucas, em Patos de Minas. A unidade, que recebe repasses do governo, tinha disponibilizado os leitos à Prefeitura de Patos de Minas, mas com uma condição: uma ajuda financeira da Prefeitura para custear toda a parte de insumos utilizados na UTI. Nós até tentamos, viabilizar esses leitos de forma autônoma, mas infelizmente a nossa situação financeira não nos permitiu. Nós conseguimos aí, fizemos para que os leitos se encontrassem no atual estágio em que se encontram. Nós fizemos um investimento da ordem de aproximadamente R$200 mil e não dispomos de recursos financeiros para ir além disso. Em coletiva de imprensa, no dia do lançamento do novo decreto anunciando o lockdown, o prefeito de Patos de Minas disse que a Prefeitura já pagava pelos leitos e que não iria investir mais dinheiro na unidade. Patos de Minas faz o repasse de recursos para o Hospital São Lucas todo mês. E não se trata do município ter que passar mais dinheiro para o São Lucas para abrir os leitos. Primeiro que lá é um hospital privado. O município não pode pegar recurso público e colocar em um hospital privado sem que exista a previsão dos serviços que já são prestados. A gente já faz esse repasse. Inclusive fizemos na semana passada um repasse de R$1.400.000 pelo serviço que eles prestaram durante o mês. Então, estamos analisando todas as possibilidades. Gostaríamos muito de abrir amanhã mais leitos lá no São Lucas. Mas a parte do município está sendo feita, já foi feita, a gente aguarda a parte do hospital também. No dia 12 de fevereiro, antes do decreto atual, a Secretaria de Saúde disse que ia dar preferência para a abertura de mais leitos no hospital de campanha e não no São Lucas. Não é uma questão simples, apesar do Hospital São Lucas atender 100% SUS, a gente tem que lembrar que é um hospital privado. Então, pela urgência, nós optamos por abrir no hospital de campanha. Mas parece que a atual administração mudou de ideia. E nesta última quinta-feira, o município entrou com um pedido de intervenção judicial no Hospital São Lucas. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário. Nesta sexta-feira, equipes da Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e Procuradoria do município fizeram um inventário do hospital, que ainda não está apto para atendimento. Vereadores também visitaram o hospital para verificar a situação dos leitos. A gente tem aqui no hospital hoje 50 leitos de UTI e 76 leitos clínicos no total, em que nem 50% deles estão sendo utilizados, e a intenção do município realmente é colocar o hospital em pleno funcionamento. Nós estamos fazendo agora um levantamento, esse final de semana vai ser feito aí, nós vamos ter um trabalho bem exaustivo o final de semana todo, para fazer um levantamento de tudo que existe no hospital, de como está a situação do hospital e o que a gente precisa para colocar todos os leitos em pleno funcionamento. A intenção da Prefeitura de Patos de Minas, no pedido enviado à Justiça, era administrar toda a unidade do Hospital São Lucas aqui em Patos de Minas. Porém, foi concedido somente a administração de 60 leitos de UTI e 76 leitos clínicos. Todo o gasto da UTI funcionando deve ser do caixa do município, mas com uma verba que já é repassada pela Prefeitura ao hospital. Os 10 leitos destinados à Covid devem entrar em funcionamento o mais rápido possível. Nós estamos avaliando o que precisa, quantidade de insumos que precisa e qual forma aí toda legal, respaldado na decisão judicial, de como a gente pode fazer esse incremento e colocar todos esses leitos funcionando, que vai ajudar aí a dar melhor assistência e salvar mais vidas nesse momento da Covid. Pois é preciso agilidade, né? Mais informações você confere no patosja.com.br. A você uma boa noite, bom domingo
e até segunda-feira.